casa vizinha, saem 3 homens mascarados. Um com uma máscara de galo, o outro de touro e o outro vestido de cavalheiro antigo com uma máscara de demônio. Eles resolvem entrar na casa para colher jacintos. E com o barulho, a família toda acorda, eles fogem, mas a família ainda vê aquelas imagens fantásticas fugindo. Uma cena inesquecível, estranha, comovente, que abala para sempre as estruturas da família. Vamos ler um trecho desse conto de clima fantástico. Passaram-se horas, e quando o silêncio piscava nos vagalumes, as crianças penduradas no sono, a avó ruminando um sonho difícil, os pais cansados, a mocinha adormecida no meio de sua meditação, abriu-se a casa de uma esquina e dela saíram 3 mascarados. Um era alto, tinha a cabeça de um galo. O outro era gordo e vestira-se de touro. E o terceiro, mais novo, por falta de ideias, disfarçara-se em cavalheiro antigo e pusera uma máscara de demônio, através da qual surgiam seus olhos cândidos. Os 3 mascarados atravessaram a rua em silêncio. Quando passaram pela casa escura da família, aquele que era um galo e tinha quase todas as ideias do grupo, parou e disse: "Olha só!" Os companheiros, tornados pacientes pela tortura da máscara, olharam e viram uma casa e um jardim. Sentindo-se elegantes e miseráveis, esperaram resignados que o outro completasse o pensamento. Afinal, o galo acrescentou: "Podemos colher jacintos." Os outros 2 não responderam. Aproveitaram a parada para se examinar, desolados, e procurar um meio de respirar melhor por dentro da máscara. "Um jacinto para cada um pregar na fantasia", concluiu o galo. O touro agitou-se inquieto à ideia de mais um enfeite a ter que proteger na festa. Mas, passado um instante em que os 3 pareciam pensar profundamente para resolver, sem que na verdade pensassem em alguma coisa, o galo adiantou-se, subiu ágil pela grade e pisou na terra proibida do jardim. O touro seguiu com dificuldade. O terceiro, apesar de hesitante, num só pulo achou-se no próprio centro dos jacintos, com um baque amortecido que fez os 3 aguardarem assustados. Sem respirar, o galo, o touro e o cavalheiro do diabo prescrutaram o escuro. Mas a casa continuava entre trevas e sapos. E no jardim, sufocado de perfume, os jacintos estremeciam imunes. E o 4º livro e último que vamos indicar é o livro Dialogismo, Polifonia e Intertextualidade. São ensaios universitários organizados pelos professores Diana Luz Pessoa de Barros e José Luiz Fiorin, editora EDUSP. O livro é uma coletânea de ensaios que analisam a obra de Bakhtin. Mikhail Bakhtin nasceu na Rússia em 1895 e faleceu em 1975. Foi um filósofo da linguagem, influente nas áreas da teoria literária, da crítica literária, da sociolinguística, do discurso da linguagem e da semiótica. Para ele, a palavra é o signo ideológico por excelência e a ponte entre mim e o outro. O carnavalesco ou a carnavalização na literatura
é um conceito fundamental na obra de Bakhtin. No ensaio da professora Diana Luz Pessoa de Barros, intitulado Dialogismo, Polifonia e Enunciação, ela nos explica que Bakhtin desenvolveu a questão da literatura carnavalesca ao desenvolver as festas medievais na obra do francês Rabelais. Em outras palavras, com a festa do carnaval, o mundo era colocado do avesso. Vivia-se uma espécie de vida ao contrário, pela suspensão das leis, das proibições, das restrições de uma vida normal. Invertia-se a ordem hierárquica, desapareciam as desigualdades sociais, aboliam-se as distâncias entre os homens e renovava-se o mundo. O conceito de ambiguidade, de duplicidade, é essencial para a carnavalização bakhtiniana, sobre a visão carnavalesca do mundo às avessas, e se assenta numa cultura carnavalesca na qual Bakhtin inclui obras importantes da literatura universal, como, por exemplo, o Dom Quixote, de Cervantes, ou os romances do russo Dostoiévski. Obras picarescas e paródicas em geral. A obra picaresca mais importante da literatura brasileira é o Memórias de um Sargento de Milícias. Em outro ensaio, o professor Eduardo Lopes explica que Bakhtin observou a força transformadora da cultura popular do riso na vida do povo da Idade Média e percebeu que ela transcorria com uma existência dupla. No espaço fechado da casa, que é o lugar de ordem, de contratos sociais, e no espaço aberto da praça, o lugar da desordem, das transgressões, das obscenidades, do riso cômico. Na Europa dos séculos XVI e XVII, o carnaval surgia como uma forma de vida, um tipo de comportamento em que as pessoas simples do povo tinham a possibilidade de viver duas vidas, uma dominada pelo princípio do medo, da submissão, da fome, e uma outra carnavalesca, cheia de sacrilégios, de profanações e de libertações. Bakhtin dizia que o carnaval era um espetáculo não para ser observado, mas vivido, uma existência num mundo de ponta cabeça. Bakhtin transpôs o carnaval, portanto, para a análise da literatura burlesca. E isso é o que se chama carnavalização. A mistura de tudo, a mistura dos gêneros, épico, trágico, cômico, mistura de personagens de classes sociais com muitas confusões, misturas de registros sérios, jocosos, é a carnavalização de uma seriedade culpada de uma sociedade que finge permitir as oposições, mas só as consente na medida em que elas estiveram desarmadas ou domesticadas. E no próximo bloco nós vamos ler e responder alguns dos nossos e-mails.